Então, olá pessoal, como eu falei em vídeos anteriores, eu vou falar hoje sobre o poder da palavra. Tem um ditado Cheyenne que diz que a palavra é como uma flecha. Depois que você dispara, ela acerta o alvo. A vida inteira eu ouvi falar da palavra, da força da palavra, mas acontece que isso fica uma coisa tão subjetiva e tão abstrata, e a gente fala tanto, o homem branco, na civilização, a sociedade, eles falam tanto, filmes, aquela falatório sem falar, parar, aquelas pessoas que, né, parece que estão uma diarreia falatório. Então a palavra, o falatório, a palavra fica uma coisa assim tão vulgar que as pessoas não se dão conta de que a palavra tem poder, a palavra tem muito poder. Toda essa vibração sonora, isso aí, os cientistas descobriram agora há pouco que o som se propaga no espaço. Antigamente se achava que só se propagava no ar ou né, no meio fluido, e agora descobriram que se propaga no espaço. Então não se sabe direito tudo que envolve a palavra, inclusive porque a palavra, como Jesus disse, né, ela sai do coração. Então junto com a palavra tem emoções, tem energia, tem uma série de coisas, e isso tem muito poder, muito poder. Antigamente eu lembro que falava muito, por exemplo, de praga de mãe, tá, né, que praga de mãe pega, coisas assim. Na verdade, a praga pega sim, se a pessoa, principalmente se a pessoa não estiver equilibrada, se a pessoa estiver com uma pessoa normal, digamos, né? Porque uma pessoa equilibrada é exceção, né? Então, facilmente ela pega uma praga, uma energia dessa ruim, e não precisa nem ser palavra, pode ser só por pensamento. Mas eu vou contar um caso que aconteceu, uma coisa que aconteceu terrível comigo, que tem a ver com a força da palavra. Eu, durante muito tempo, eu procurei com diversos tipos de terapia, com várias pessoas, em centros espíritas, com entidades, com caboclo, com preto velho, e até mesmo essas entidades meus ancestrais, eu não descobri o que estava fechando, que fechava o meu caminho, que nada conseguia dar certo, e que tudo que eu tentava de trabalho, né, nada funcionava. Isso durante mais de 30 anos, nada funcionava. Eu já tinha tentado EFT, todo tipo de coisa para poder, e não funcionava. Até que um dia o Paul, eu já falei sobre essa entidade, é uma entidade que nos acompanha, que acompanha meu povo, os índios, meus ancestrais. O Paul me disse que tinha uma coisa lá no passado e que eu tinha falado uma coisa muito ruim sobre o dinheiro. E eu não lembrava disso. Agora, na verdade, eu não lembro se o Paul chegou a falar, a citar a frase que eu falei naquele dia. Mas o fato é que quando ele me contou que tinha um negócio lá atrás, eu não lembrava. Eu levei dias pensando, tentando rememorar, pô, parece que tem mesmo alguma coisa lá, mas eu não conseguia lembrar, certo?
Até que eu lembrei que tinha, mas eu lembrei assim meio que superficialmente. Eu não lembrava os detalhes, tudo direitinho. Mas eu lembrava que realmente eu tinha falado uma bobagem muito grande, né? Então, e aquilo, eu falei, poxa, mas isso aí, será que é isso aí? Então, aí eu fiz EFT para aquilo que eu achava, né? Fiz o EFT daquele dia, daquela coisa que eu falei, né? Para tentar reverter aquilo que eu falei. Mas, como eu disse antes, quando eu lembrava desse fato, eu não lembrava os mínimos detalhes, eu lembrava meio por cima, não lembrava nem a frase correta que eu tinha feito. Mas eu fiz EFT durante algum tempo e já estava fazendo EFT para outras coisas, para crenças limitantes do dinheiro, né? Que antigamente existia a crença de que dinheiro é sujo, que o rico não vai para o céu, um monte de bobagem que a gente acaba, né? Que a dificuldade, que passar um monte de dificuldade, sabe, é um sacrifício que vai levar você né, para a glória, para o céu, sei lá, umas bobagens, né? Umas bobagens. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com a prosperidade, aliás, é o contrário, né? Mas o fato é que eu fiz aquilo lá, isso faz algum tempo já, não sei, uns 5 anos mais ou menos, pelo menos eu acho 5 ou mais, que ele tinha falado isso para mim, né? E eu fiz o FT para aquilo e achei até que estava resolvido, certo? Mas foi passando o tempo e continuou acontecendo as mesmas coisas. Aliás, coisas terríveis aconteciam, coisas terríveis, né? E até que um dia eu comecei a contar uma história para um cunhado meu. Eu comecei a contar essa história. Eu lembrei do negócio que naquela época que aconteceu esse fato, eu estava empreendendo, eu estava querendo fabricar pistilo. Pistilo é aqueles negócios que tem no meio da flor, assim, né, aquelas hastezinhas que tem no meio da flor, lá que tem pólen e tal. Acho que é os órgãos genitais da flor, né? Então aquilo lá fazia artesanato para fazer artesanato, fazia arranjos de flores, de tecido, aquelas coisas todas, né? E naquela época era muito usado esse tipo de artesanato, né? Depois a China começou a mandar os produtos dela lá e acabou com isso aí tudo. Mas era muito comum, eu tinha a minha tia no Rio de Janeiro que fabricava um monte de coisa relacionada com isso, inclusive fabricava também os pistilos, mas era lá no Rio de Janeiro. Eu resolvi fazer aqui em São Paulo, aqui em Campinas. Então eu comecei a contar essa história para essa pessoa. E aí eu comecei a contar desde o começo. Que eu fui lá no Rio, que eu tinha ido no casamento do meu primo e ele estava fabricando isso, ele mostrou como é que fabricava tudo direitinho, na conversão e tal. Eu comecei a contar toda a história direitinho, vim para Campinas, aí comecei e tal, aí eu resolvi fazer, aí montei todas as coisas, eu fiz matéria, fiz as máquinas, fiz os negócios, tudo que precisava para fabricar e comecei a fabricar o negócio. Mas o fato é que eu estava contando tintim por tintim. Quando chegou na hora da coisa, veio todo o momento, toda a emoção daquele momento. Toda a emoção daquele momento veio naquela hora e explodiu. A hora que eu nem esperava isso. É uma catarse, né? Aquilo ali explodiu, eu caí em prantos. E meu cunhado que estava escutando a história falou assim: nossa, me deu uma dor de cabeça. Quer dizer, foi toda uma energia virada ali que chegou a atingir até ele. Até o meu cunhado chegou a atingir. E aí eu falei, nossa, né? Veio aquela emoção tudo de novo, você entendeu? E
E aí reverteu a coisa. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: naquele dia a gente estava em atrito com a minha esposa, muito grande. Já fazia alguns dias, porque eu estava empreendendo aquele negócio, eu estava trabalhando em cima da fabricação daquilo, da fabricação das máquinas, estava pondo dinheiro naquilo, tudo, né? E ela não concordava e começou uma briga, e essa briga durou alguns dias, né? Durou alguns dias. Eu tinha feito uma venda enorme. Eu tinha feito uma venda enorme, que eu ia ganhar, que eu lembro que eu não ia nem ter condição de entregar aquilo, não sabia nem como eu ia entregar aquilo, né? Eu tinha ido na 25 de março e tinha vendido uma quantidade grande. Na 25 de março só podia ser. Então eu voltei muito animado, falei, sei lá, eu arrumo gente, a gente, sabe, e comecei a produzir, já as máquinas já estavam prontas, né? Eu já tinha feito os mostruários e comecei a produzir, mas no meio daquela guerra, daquelas discussões, daquela brigaiada toda, aquilo ali nos dias foi acumulando, até que chegou um dia que eu não aguentava mais aquela brigaiada por causa daquilo lá, e eu trabalhando, concentrado, e aquela brigaiada toda, eu berrei com toda a força do meu pulmão, eu resolvi desistir. Chutei o balde e falei, gritei com a maior força do meu pulmão, com a maior raiva do mundo, que eu nunca mais ia ganhar dinheiro na vida. Oh, meu Deus. Não fale uma coisa dessa, gente. Não fale. Aliás, não fale. Cuidado com a palavra. Eu sofri 35 anos por causa disso. Eu nem lembrava. Foi só acontecer isso, eu comecei a vender meus vasos de cimento que eu estava fazendo, começou a entrar um monte de encomenda, começou a virar toda a minha vida. Depois que eu resolvi essa maldição lá atrás, uma maldição que eu coloquei em mim mesmo. Certo? A palavra tem poder, e eu tenho um outro exemplo disso. Eu não quero falar porque é um negócio muito grave, eu não sei a implicação disso. Talvez as entidades permitam depois eu conte também uma outra história em relação à força da palavra. Quando uma pessoa fala uma coisa dessa, quando joga uma praga numa pessoa, ou joga uma praga em si mesmo, joga uma praga no lugar que está, joga uma praga para Deus, as pessoas têm... Eu já vi tudo quanto é coisa também. E às vezes eu fazia algumas coisas, falava algumas besteiras dessa, como eu falei, essa besteira enorme, que acabou com a minha... O prejuízo foi bem grande, né, gente? O sofrimento foi bem grande por causa dessa palavra. Então é isso aí, gente. A palavra tem poder. E é como uma flecha, assim como os Cheyennes falam. Depois que você dispara, ela acerta o alvo. Tem jeito, sei lá, e pegar, parar ela no meio. Você falou, meu amigo, falou. Então, silêncio. Como dizia antigamente, o silêncio é de ouro. Não é esse falatório que nem a turma acha que tem que ser, que esses artistas de Hollywood que fala, não dá nem pra você assistir o filme de tanto que o cara fala. Isso só bobagem, né? Então pessoal, palavra tem poder, tá certo? Esse é o caminho do guerreiro. Cuidar de todas essas coisas, consertar todas essas coisas pra gente ter liberdade. Eu vou pedir para quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Que dê o like, porque isso é importante para o canal, para a gente continuar esse trabalho. E para que o YouTube mostre para mais pessoas saberem dessas coisas. Se alguém tiver alguma dúvida, ou se alguém tiver alguma experiência parecida com essa, escreva nos comentários. Isso é importante para mim, importante para todo mundo que está vendo, que participa disso. Vai ser mais um, né? Fale alguma coisa que você sabe, tenho certeza que vai ter gente aí que vai saber coisas, vai poder contar coisas. Escreva aí no comentário,
manda um e-mail, sei lá. Se tiver alguma dúvida também, tá certo, pessoal? Muito obrigado por você assistir.